tarde a todos os vereadores, todas as vereadoras, público que nos assiste, as pessoas que aqui no plenário, uma boa tarde, muito obrigado pela presença. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Lucas 8:19. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a palavra de Deus e a executam. Solicito que faça a leitura do expediente. 11/1/2021, expediente, moção de aplauso 75-2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, moção de aplauso 76-2021, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, moção de aplauso 77-2021, de autoria do vereador Obadias Benones, projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 103-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes, projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo PE 103-2021 e PE 104-2021, PE 105-2021, de autoria do prefeito municipal, indicação 1451-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicações 1452 e 1453-21, de autoria do vereador Zário Casagrande, requerimento 784-21, de autoria do vereador Daniel Antunes, indicações 1454 a 1459-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski, indicação 1460-21, de autoria do vereador Daniel Antunes, requerimento 785-21, de autoria do vereador Adriano Ribeiro, requerimento 786-21, de autoria do vereador Daniel Antunes, requerimento 787-21, de autoria do vereador Antônio Manuel, indicação 1461-21, de autoria do vereador Antônio Manuel, indicações 1462 a 1464-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus, indicações 1465 e 1466-21, de autoria do vereador Daniel Antunes, requerimentos 788 e 789-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue, requerimentos 790 e 791-21, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, indicação 1467-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, indicações 1468 e 1469-21, de autoria do vereador Salésio Lima, indicação 1470-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus, requerimento 792-21, de autoria do vereador Márcio Darós, requerimento 793-21, de autoria do vereador Salésio Lima, e indicação 1471-21, de autoria do vereador Salésio Lima. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Farão uso desse espaço por solicitação da Comissão de Obras, através do presidente Salésio Lima, a presidente da Associação Criciumense de Transporte Urbano, a CTU, senhora Floresvalda Dário, o diretor da Diretoria de Trânsito e Transporte DTT, senhor Gustavo Medeiros, e a presidente do Conselho Municipal de Transporte de Criciúma, senhora Kátia Smialewski. Acompanha ainda a técnica em trânsito, a doutora Carolina Zanetti, para tratar de assuntos referentes ao transporte coletivo. Cederam os tempos os vereadores Adriano Ribeiro, Daniel Antunes, Márcio Darós, Nicola Martins, Obadias Benones, Salésio Lima, Toninho da Embralite e vereadora Giovana Zanetti. Mais o tempo do vereador Zairo Casagrande. Mais o tempo da vereadora Giovana Mondardo. Mais o tempo do vereador Juarez de Jesus. Mais o tempo do vereador Paulo Ferrarese. Desta forma, convido-os para que adentre o plenário e tome assento junto à mesa diretora. Pode tirar a máscara aqui, pode ficar bem à vontade. Tudo bem? Tudo bom. Floresvalda, pode sentar. Deixa eu tirar a firma daqui de Vadir e vamos nós tocar aqui. É. Aqui, Cátia, ó. Ô, Cátia, ô, Carol. Carol, Cátia, lá de cá. Lá. Carol. Tu tem que vazar. Dá um vazar ali. Alô, 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 som.
Sejam muito bem-vindos a esta casa. Solicito ao presidente da Comissão de Obras que faça uso da palavra, dando boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar o público que aqui nos acompanha nessa sessão. Também um cumprimento especial ao Gustavo, que é diretor de trânsito. Cumprimento especial à dona Florisvalda Dário, vem representando a CTU. Também a engenheira Kátia, a nossa presidente do Conselho Municipal de Criciúma Transporte. Tá a Carolina Zanetti, que é a técnica responsável por essa área. Dizer a vocês o nosso muito obrigado em nome da Comissão de Obras por ter aceitado o convite até de última hora, né? De uma semana para outra, mas obrigado. Essa casa vem discutindo várias sessões, o transporte coletivo e outras demandas. Então eu queria deixar a palavra para vocês bem à vontade, que vocês ficassem à vontade aqui nessa casa em nome dos vereadores. Sejam bem-vindos e bem acolhidos. Obrigado, senhor presidente. Ok, então, com a palavra o diretor de trânsito, Gustavo Medeiros. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da casa, Aleuda Silveira, ao qual estendo meus cumprimentos aos demais vereadores que aqui se fazem presente, o público que nos assiste, o público que está aqui presente. Cumprimentar minha colega de trabalho, Caroline Zanetti, a nossa técnica de transportes. Cumprimentar a Kátia Smialewski, que é a presidente do Conselho dos Transportes. Cumprimentar a Florisvalda Dário, que é a presidente da CTU. A partir de agora eu passo a palavra a Caroline Zanetti. Ela vai falar o que era antes e durante agora o transporte coletivo na pandemia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Então, fazer uma apresentação breve, assim, mas só para ter um pouco de parâmetros para poder a gente ter a discussão sobre o transporte coletivo. Então, a partir de 2019, ali, março de 2020, pode passar ali, lá, 17 de março de 2020, o transporte coletivo foi paralisado em todo o estado de Santa Catarina, né? Entre o dia 18 de março e o dia 24 de agosto, a gente teve 118 dias de paralisação do transporte coletivo, né, em 2020. Nenhum negócio, nenhum segmento teve tanta paralisação quanto o transporte coletivo. Isso daí, pode passar, por favor. E esse período assim prolongado, né, no transporte, somado às exigências sanitárias que foram necessárias, né, que restringiram em muito o serviço, eles forçaram isso. Daí a gente sentiu o afastamento do passageiro cativo do sistema, não do esporádico, mas daquele que usa todos os dias, né? Ele forçou. Nesse período ele teve que buscar outras alternativas. Ele foi forçado a buscar. Isso daí gerou para o transporte coletivo um caos, vamos dizer assim, né? Um descompasso que para a gente retomar foram meses. Enquanto que ele ficou parado, basicamente a gente ficou pensando como a gente poderia fazer para retomar, porque ninguém sabia como ele iria retomar. Pode passar. Então, para superar isso e estabelecer o retorno seguro do sistema, juntamente com a vigilância sanitária, porque no momento, apesar de a gente querer retomar com o transporte coletivo, não querer nem que ele tivesse paralisado, a gente precisava ter em mente a Covid-19 e tudo o que precisava ser feito para a gente poder superar isso daí. Então, foram feitos decretos junto com a Vigilância Sanitária, a Procuradoria do Município, para a gente poder retomar o Decreto 715, de 4 de junho, e o Decreto 1485, de 8 de dezembro, que estabeleceram os critérios operacionais, né, e sanitários para a gente poder operar, e que a gente dividiu em 3 módulos para iniciar, porque ninguém tinha noção de quantos passageiros reiniciariam nessa retomada. De 50 mil passageiros diários que a gente tinha, quantos voltariam para o sistema, né? Pode passar. Então, ali, bem pequenininho, assim, só do decreto, ele estabelecia, então, de início, além das medidas sanitárias, um atendimento de até 50%, porque
A gente até esperava que uns 50% retomasse, mas não foi isso. No primeiro dia a gente teve 4.000 passageiros. E no primeiro mês não passou de 6.000. E logo na sequência a gente paralisou de novo. Então, dando mais um descrédito ainda para o serviço, né? Pode passar ali só. Então, a gente estabeleceu o primeiro módulo, que era a programação de horários de compromisso, um segundo módulo ao longo de todo o dia, incluindo a noite e outros horários, né? E um terceiro módulo a ser pensado, porque ninguém sabia como ia acontecer isso. Então, o primeiro módulo, pode passar? O primeiro módulo eram os horários de compromisso ali, das 11h30, né, das 6h30 às 8h30, e assim a gente foi com esse andamento aí. O próximo módulo, daí ali a gente já entrou com um funcionamento mais gradativo, um pouco mais, já foi na sequência. O primeiro módulo ele funcionou tipo um mês, e depois a gente já entrou já com o segundo módulo, que também já foi superado, e a gente está no terceiro módulo, porque ainda a gente está em pandemia, com decretos em vigor de pandemia. Então, é a retomada da programação de horários de tabelas integrais e essa implantação ela é diária, conforme o crescimento da demanda e das determinações sanitárias. Pode passar. Então, as medidas que a gente teve que adotar nesse período. Pode colocar ali? Nossa, é bem pequeno, né? Então, a gente teve que essa utilização reduzida em até 50% da capacidade. Hoje, a gente já está com 100%. Isso daí foi vinculado à matriz de risco. No início era fixo e depois foi vinculado à matriz de risco. Foi o decreto 1485 que vinculou à matriz de risco. A disponibilidade, então, de carros extras para atendimento das normativas de lotação, quando precisasse de lotação. A disponibilização de álcool em todos os veículos. Manutenção de janelas abertas, renovadores de ar. A higienização obrigatória dos ônibus, aí, que, usando uma higienização extra, né, dos veículos. O estabelecimento do pagamento só em cartão, ficando proibida a utilização de dinheiro nos ônibus e terminais. E as fiscalizações pela vigilância sanitária e pela fiscalização da DTT junto dos terminais e nos veículos, né? Pode passar isso. Então, e a partir desse módulo 3, então, a DTT começa o acompanhamento diário aí da demanda de passageiros, né? Dia a dia, a gente, não é no dia posterior, a gente emite o relatório de tudo que foi utilizado e vai fazendo... Tá. A gente faz o acompanhamento diário das demandas dentro do transporte, do giro de catraca, do número crescente de passageiros. E então a gente faz o ajuste da produção quilométrica mensal, ali o PMM, mensal, né? A gente faz esse ajuste. Às vezes pode ser quinzenal, não há possibilidade de fazer o ajuste quilométrico diário, como é feito o acompanhamento, porque a gente precisa fazer essa mensuração de como é que vai encaminhar o crescimento da quilometragem. E esse acompanhamento, o que ele visa? Ele visa garantir as exigências sanitárias impostas, né, pela pandemia, mas também garantir o equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transporte coletivo. Porque se a gente implantasse 100% dos horários da quilometragem estabelecida e não ter os passageiros para cobrir isso, a gente vai levar à quebra do sistema, né? Pode passar ali. Então, aí a gente tem uma tabelinha assim, de comparativo dos 2 últimos meses do sistema, tá, gente? E comparado nos 3 anos, em setembro de 2019, em setembro de 20 e em setembro de 21, em outubro de 19, outubro de 20 e outubro de 21. Antes da pandemia, a gente transportou no mês ali de outubro, que é um mês maior aí, 1.181.292 passageiros. O ano passado, em outubro, a gente transportou 299 mil passageiros. E esse mês, resultado até domingo, a gente transportou 642.139 passageiros. A gente está com 43% dos passageiros que a gente transportava antes. Então, assim, é muito complicado a gente botar 100% da quilometragem e 100% dos horários se a gente não tem 100% dos passageiros. A gente até entende que seria o ideal, como técnico, a gente entende, mas é complicadíssimo isso daí. A gente tem que trabalhar junto. Conforme a demanda cresce, a gente cresce a quilometragem e os horários. O próximo. E aquele outro dado ali, pode voltar só uma coisinha. Aquele outro dado ali é o equivalente, então, são os pagantes. Quando a gente fala, para a gente dimensionar a frota,
a gente usa o total. Mas para a gente dimensionar o financeiro, a gente tem que usar o equivalente, que é quem paga. Então, a gente transporta, nesse mês a gente transportou de outubro, 642 mil passageiros, mais 492 mil é que pagaram. O restante é gratuito, a gente não é cobrado. Então, esse passageiro também está lá, mas ele não é o idoso, é o deficiente. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter essas gratuidades. A gente tem que ter, é o social do transporte, mas a gente tem que pensar nas duas coisas para poder dimensionar. Pode isso passar. E daí, o que a gente também teve que implementar e acelerar nessa pandemia? Na verdade, a questão tecnológica. Ela já existe, já é sonho dentro do departamento de transportes, assim, e isso, na verdade, a gente teve que ver como um facilitador para a gente implementar tecnologias, né? Porque já que a gente precisava superar, vamos superar também com as tecnologias. Então, o sistema de bilhetagem eletrônica, que é esse acompanhamento diário que eu digo para vocês de passageiros, é através do sistema de bilhetagem eletrônica que a gente faz. O sistema de informação ao usuário, o Movit aí, que em tempo real o usuário pode ver onde é que o ônibus está, o horário que está disponível, além do site, mas o Movit é um sistema muito dinâmico assim para a utilização, para o passageiro, né? Onde são os pontos. Daí a gente tem a central de controle operacional, a utilização do Recarga Pay, que foi uma tecnologia implantada em meio à pandemia, e agora uma tecnologia nova que a gente está implantando, que a previsão é até agora em dezembro, que é a tecnologia QR Code. Pode só passar ali, só aí, ó, a bilhetagem eletrônica não é desconhecida, né? Na verdade, ela já é uma tecnologia conhecida, mas a gente tem ela está em toda a frota, né? A gente atualiza esse sistema, né? O próximo aí. O sistema, o Movit aí, que é a questão dos horários, né, que todo mundo pode acessar, né, baixa no aplicativo ou mesmo na web, pode ser visto isso daí, planejar as viagens por horário de partida, horário de chegada, né. O próximo. Na central de controle operacional que fica lá dentro da DTT e é operada pelos agentes de fiscalização de trânsito e transporte em tempo real. Então, eles veem, né, lá em tempo real se o ônibus está atrasado, se o ônibus está no horário, conseguem ter para passar para a gente também o que precisa, onde tem que melhorar. Eles estão lá em tempo real. Inclusive, essa daí é a agente fiscalizadora que estava hoje à tarde lá, mas essa foto não é de hoje. E daí a gente tem as tecnologias que a gente implantou durante a pandemia. Uma delas foi o Recarga Pay, que para evitar que o passageiro tivesse que se deslocar e ir até a CTU para evitar filas, tal, para fazer o carregamento do cartão, né? Então, hoje, o usuário ele pode recarregar de qualquer lugar, através de boleto, de transferência bancária, de Pix, cartão de crédito, cartão de débito, Caixa tem, dinheiro e cheque só diretamente lá na CTU, né? Mas ele pode recarregar o Vale Transporte, o Cidadão, o Escolar, todos esses cartões ele pode recarregar de onde ele estiver. E em 15 minutos o valor vai estar no cartão dele, né? Então ele pode fazer isso. E agora, visando também a melhoria, o próximo slide, a gente está implantando a tecnologia QR Code, que vai ser a passagem unitária sem cartão. A pessoa que quer comprar uma passagem, ela vai poder utilizar essa tecnologia, que é a tecnologia do QR Code, uma tecnologia... Não é nova, a gente já conhece, né? Os vereadores já conhecem essa tecnologia. Campinas, desde 2019, do início de 2019, já não utiliza mais dinheiro no transporte coletivo. Chapecó, uma cidade catarinense, já implantou a lei, a partir de janeiro do ano que vem não vai ter mais dinheiro também, só essas tecnologias embarcadas, né? Então, assim, usar a tecnologia a nosso favor. Já existiam, seriam futuro, foram antecipadas pela pandemia, né? Nós tivemos que utilizar dessas tecnologias para antecipar por causa da pandemia. Mas é isso daí, os canais de comunicação aí, eu vou passar... Carol, só fazer um adendo às palavras da nossa técnica. Em 2016 a gente encontrou um sistema falido. Foi feita a racionalização em 2017 e graças a essa racionalização que foi feita lá no passado, hoje a gente pode dizer que Criciúma tem a tarifa mais barata do estado. De todas as cidades grandes, Criciúma não tem subsídio
e é a tarifa mais barata do Estado. Então, a tarifa ela não é reajustada desde 2017, graças a todas essas tecnologias que foram apresentadas e o trabalho feito até esse momento. Passo a palavra agora a Kátia Smielewski, presidente do Conselho, que vai apresentar como funciona o dia a dia do Conselho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meu colega, diretor da TTT, Florisvaldo, da CTU, minha colega Caroline Zanetti. Boa tarde a todos os vereadores, a plateia e a todos que nos ouvem. Então, como presidente do Municipal de Transporte, do Conselho Municipal de Transporte, né, é uma instância colegiada, nós temos algumas competências, né, que é avaliar o sistema da gestão de transportes, né, sugerir, aconselhar e acompanhar as novas políticas, acompanhar a aplicação da legislação pertinente, acompanhar e propor os benefícios, propor e acompanhar medidas de transportes e também do transporte coletivo de passageiros. E é isso que o Conselho tem feito durante este ano, né, que começamos em fevereiro, né, fomos eleitos em fevereiro para 2 anos, né. O Conselho tem 13 membros, sendo 5 do poder público, 4 da sociedade civil e 4 empresarial. Então, esse Conselho, ele tem desempenhado as suas atividades até o momento, analisando, estudando o contrato que foi firmado com o novo consórcio, né, com a nova empresa, o novo consórcio que vai fazer o transporte coletivo. Você sabe que vai assinar a ordem de serviço e eles têm 180 dias, então, para implementar esse contrato. Então, essa é a nossa atividade, sempre preocupado com a volta do passageiro, é uma pauta constante, inclusive vai ser a pauta da próxima reunião, inclusive continuará sendo, né, o fluxo de caixa do sistema, né, e também a volta do passageiro, né. O Conselho quer muito ajudar o sistema a resgatar aquele passageiro, né, que deixou, por causa da pandemia, de usar o transporte coletivo e que buscou outras alternativas de transporte, né, ou seja particular, ou seja por fretamento, que a gente sabe que tem muito fretamento irregular, né. Então, o Conselho busca, junto com a DTT e as empresas, enfim, todos os membros do Conselho, resgatar esse passageiro para que o sistema seja sustentável e que a gente possa, então, melhorar e, inclusive, aumentar a quilometragem, né, atender mais passageiros possível. Florisvaldo, quer dar uma faladinha? Pode usar o microfone. Acredito que a Carol e a Kátia já expuseram as informações que eu acho necessárias, né? Mas estou à disposição para qualquer outro questionamento. Com a palavra os vereadores. Vereador Paulo Ferrarese. Sequência, vereador Daniel Antunes. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhora Florisvalda, Gustavo, a Carol, a Kátia, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. A todos que fazem parte do Conselho de Transporte Coletivo, estão à frente. Claro que o transporte coletivo sempre contribuiu muito com o desenvolvimento da nossa cidade, mas eu tenho recebido algumas reclamações da Carla Jassi, que trabalha no Jardim Maristela. Ela trabalha até às 18 horas, foi um requerimento da vereadora Giovana, mas na qual recebi também essa solicitação. E quando vem ao pátio municipal, ela mora perto do pátio municipal, e quando é 18h15, 18h45, parece que não tem transporte, e foi esse requerimento que a vereadora fez. E então é uma deficiência. Também hoje recebi da senhora Maria das Graças também
lá do bairro Jardim União, reclamando que ela veio fazer uns exames. Ela é uma senhora com 70 anos de idade, e quando chegou ao Pinheirinho, não tinha para o Progresso, Jardim União nesses horários, 10 da manhã, e acabaram indo até na Santa Luzia, indo a pé para casa, que não tinha dinheiro para pagar o Uber, apenas para pagar com cartão e pagar a passagem para ir até sua casa. Então, o meu desejo, acho que é o desejo da sociedade, é que tenhamos às vezes mais linhas de ônibus em alguns horários. O passageiro hoje ainda está muito inseguro. Será que eu vou? Será que vai ter ônibus no horário para voltar? Porque não é todas as pessoas que têm um celular na mão para saber o horário que volta, o horário que... E ela sabe que vai. Pergunta para o vizinho que hora tem ônibus aqui. Ou ela mesma sabe. Agora, a hora que volta, às vezes fica muito indecisa. Seria isso a minha parte, meu muito obrigado. Com a palavra, Carol, responde. Então, vereadora, assim... Vereadora, assim, conforme vem surgindo as demandas, a gente vai procurando implantar, né? Esse do passo municipal a gente já iniciou no dia 25 de outubro. Como eu disse, a quilometragem a gente não consegue fazer, às vezes, diário, assim, a produção da quilometragem, porque eu não consigo, eu preciso avisar. Alguns vereadores já pediram alguma questão de mudança de itinerário, acrescentar horários. É sempre uma semana que a gente dá para poder fazer esse estudo, assim, e avisar o passageiro, porque não adianta a gente colocar num dia e naquele mesmo dia iniciar, porque precisa da comunicação para o passageiro, né? Então é uma semana de... Então, conforme vão chegando as solicitações, a gente faz análise, né? Se realmente não tem nenhuma outra linha que atende, porque, por exemplo, a região do Progresso ali, não que eu esteja dizendo que esse horário tem ou não tem, mas assim, a gente sabe, a gente trabalha por eixos, tipo o eixo da Mãe Luzia. Então, a gente tem várias linhas que atendem essa região. Então, pode ser que realmente, às vezes, um local assim esteja sem atendimento, daí a gente vai e faz a análise do local onde não tem o atendimento, mas a gente sempre busca atender por eixos, tipo o eixo da quarta linha, o eixo da Próspera, né? Daí vai para o eixo da linha Batista, o eixo do Jardim Maristela. Então, a gente atende por eixos, assim, né? E, claro, às vezes não vai ter como a gente tinha antes, a disponibilidade de horários que a gente tinha antes, mas a gente sempre procura não deixar desatendido. Poderia ser mais rápido? Não sei. Daí, o problema é, depois que a gente implanta e daí não tem passageiro, retirar. Esse que é o problema. Então, com quanto mais cuidado a gente pode fazer nesse momento para não desequilibrar, é melhor, assim. Claro que eu gostaria de verdade, de botar 100%, mas eu sei que não é assim, né? E como disse o Gustavo, que o transporte está falando, não estava falido, mas ele estava com muita dificuldade, porque o reajuste de tarifa estava acontecendo assim, muito alto. E a gente também pode afugentar o passageiro com um reajuste de tarifa muito alto. Então, a gente tem que sempre garantir a modicidade da tarifa, mas garantir os horários, né? Então, é difícil, assim, compreender os dois, assim, abraçar os dois. Vereador Daniel, lembrando que cada vereador ainda pode fazer por requerimento a solicitação para qualquer tipo de resposta. Na sequência, vereador Obadias. Boa tarde, presidente, Carol, Kátia, Gustavo, Florisvalda, colegas vereadores, quem nos assistem pelas redes sociais, e também aqui saudar a Andréa Zomer, presidente da UABC, estava conosco, não sei se precisou se retirar neste momento. Opa, está bem atrás de cinegrafista. Então, já foi um requerimento deste vereador em fevereiro, fazendo algum questionamento, que até em parte já foi aqui respondido pela técnica de transporte, enfim, a engenheira Carol Zanetti. Muito importante a forma como você explanou aqui, a forma de criar os itinerários e as linhas, Carol. Mas eu gostaria de saber, porque vocês dizem que montam as planilhas de acordo com as demandas, né? Por exemplo, ali na minha região, a empresa que atende o bairro Mina do Mato, Maria Zanetti, Vila Doro e Mina do Toco, né? Mas ali temos um problema constante, mas eu penso que vai ser resolvido aqui quando colocar aqui o terceiro item,
que seria sobre a assinatura do contrato do consórcio, né? Vocês fazem uma leitura semanal, mensal, de quantos usuários, para que vocês possam, então, estar mudando nessas linhas, porque a gente, com a pandemia, diminuiu, quando voltou, não voltou total, e ainda a gente sente muita falta de horário de ônibus ali naqueles bairros. E quase todas as semanas a gente tem recebido reclamação de usuários de transportes pela falta de horário, até porque já estão bem espaçados, e a necessidade, principalmente o final de semana. Então, eu gostaria que vocês pudessem responder como são analisadas também as conexões dos horários dos ônibus que vêm dos bairros até chegar nos terminais, que são 3, Próspera, Centro e Pinheirinho, em que também são muitas as reclamações das pessoas que pegam, por exemplo, do bairro Argentina, descem no terminal da Próspera, que pegam um amarelinho, vêm até o centro e daqui pegam para outro bairro, né? E não conseguem fechar, que também já foi citado aqui pelo colega que antecedeu. Então, de que forma vocês analisam? Porque vocês analisam a demanda local, por exemplo, do bairro Mina do Mato, que é o meu bairro. Mas assim, quem vem da Mina do Mato pode pegar o amarelinho para ir para o Colégio Sedup ou pode pegar para ir trabalhar numa empresa da Próspera. Como que é feita a análise dessa demanda? O segundo ponto, foi colocado ali, muito bem explanado, que a tecnologia chegou e nós temos que nos adequar à era digital. A tecnologia chegou até nós, senhores, senhoras, mas nem todos têm acesso à tecnologia. E quando falamos da falta de cobrança em dinheiro, tudo bem que a questão sanitária, pandemia, e também nós temos a questão que os ônibus estão sem cobradores, né? Então, já aperta um pouco o horário para o motorista, o cumprimento do horário para sair da linha de saída e também o horário de saída lá do bairro e o horário de saída da unidade do terminal de ônibus, né? Novamente volto ao meu bairro, aos nossos bairros ali do entorno da Mina do Mato, que são bem prejudicados, até porque há 6 anos nós fizemos uma reunião com o promotor, em que foi até combinado na época de que teríamos um fiscal daquela empresa dentro do terminal de ônibus, e até hoje não foi cumprido, né? Então, assim, a questão do pagamento de dinheiro para essas pessoas, quando você colocou ali, hoje existem outros meios de transportes particulares, o Uber, por exemplo, né? Quando se precisa esperar 1 hora ou mais por um ônibus, você analisa, se a tabela do Uber for favorável, obviamente vai se usar um Uber, né? Agora, a grande expectativa, Kátia, está aqui, né, na assinatura do contrato, né, do consórcio, que foi assinado no dia 18 de maio, e que os 180 dias, eles completam agora dia 18 de novembro, para as empresas que fazem parte desse consórcio se adequar e nós, enquanto comunidades, acompanhar e ver se essas empresas que fazem parte do consórcio estão realmente adequadas, o que a gente sabe que algumas não estão. Não vamos entrar em detalhes, mas gostaríamos, né, que o prazo que foi dado, elas se adequem, né, porque as comunidades vão estar cobrando isso. Obrigado, presidente. Quem responde? Responde do Silvio. Carol? Vou responder das conexões ali, como é que a gente faz. Então, a gente faz assim, das conexões. Geralmente, das conexões, então, como é que a gente faz das conexões? Geralmente, a gente procura ter as tabelas que possam haver essas conexões, mas, eventualmente, pode acontecer de uma conexão perdida, assim, realmente. Então, assim, geralmente, a gente recebe a informação do próprio passageiro. A gente tem um atendimento na DTT, a pessoa solicita, e a gente vai verificar se realmente há essa conexão. Se não há, a gente ajusta, faz ajustes de minutos para frente, minutos para trás, em determinada linha, por exemplo. Acontece, às vezes a pessoa mora lá no São Sebastião e trabalha na Embralite, né? Então, às vezes acontece, daí a gente precisa, e o horário de turno dela é tal, e o primeiro horário não fecha, né? Tipo, o horário mais cedo não vai fechar. Então, a gente vai fazer a gente, de maneira geral, tentando encaixar, mas às vezes tem um específico que a gente precisa
do feedback do usuário mesmo, e digo, ó, eu não consigo pegar e daí a gente tenta ajustar 1 minuto para frente, 1 minuto para trás, às vezes 2 numa linha, 3 na outra, para poder acertar. Também é um trabalho bem minucioso esse ajuste fino aí. É um ajuste fino realmente que a gente faz, depois de tudo programado, para atender esse passageiro. Florisvalda. Com relação à cobrança em dinheiro, o que... Primeiro foi em função da pandemia, já se vinha estudando as tecnologias existentes, justamente para quê? Para redução de custo do sistema de transporte. Quando se faz o cálculo do custo de transporte, vem lá todos os itens, pneu, combustível, mão de obra, e nessa também vem o custo da cobrança em dinheiro, que além dos cobradores, além de gratificações para o motorista, fazem parte da composição desse custo. Então, que se vem estudando há muito tempo, justamente isso, as tecnologias existentes para redução de custos. Por quê? Nós estamos, desde 2017, sem atualização da tarifa. E por isso, então, a gente tem buscado, junto com o poder público, alternativas para diminuir esse custo. Senão, o sistema não se sustenta, né? Então, neste momento, agora, os técnicos chegaram na semana passada, já está sendo feita a implantação dessa nova alternativa do QR Code, aí a pessoa não vai precisar do cartão, né, caso não queira. Tem a questão de que nem todo mundo tem um celular para poder usar essa tecnologia, mas são alternativas que está se colocando à disposição dos usuários do sistema de transporte para que o sistema não fique caro, né? Porque senão a população também não terá condição de pagar. Vocês viram ali pelos dados que a Carol apresentou, para cada 4 pessoas que andam no sistema, uma não paga. E quem paga? São as outras 3. Então, temos que lutar, temos que pensar, temos que ajudar. Solicitamos, inclusive, a colaboração em informações e tudo, para que a gente busque alternativas para que o sistema de transporte fique cada vez com um custo menor. Não sei se respondi, Daniel, a sua pergunta. Tá ok. Com a palavra, vereador Badias. Deixa eu falar Pode falar, diretor. O vereador Daniel, a respeito ali do contrato, só para esclarecer, 180 dias após a autorização de fornecimento. Da assinatura do contrato, quando ele foi assinado, a equipe da DTT, os técnicos, verificaram toda a documentação. A autorização de fornecimento ela foi expedida após uma rigorosa vistoria em todos os documentos na data do dia 1º de outubro. Então, do dia 1º de outubro foi dada a autorização de fornecimento. Do dia 1º de outubro para frente, conta os 6 meses, os 180 dias. Tá ok? Com a palavra, vereador Badias. Presidente, muito boa tarde mesas, convidados, vereadores, público que está nos assistindo. Eu tenho 2 questões aqui, que é dentro da linha do vereador Daniel coloca aqui, é sobre a questão do dinheiro, espécie. Pelo que eu entendi, é uma ideia, um projeto para, de fato, eliminar a espécie, o recurso, o dinheiro. Claro, como eu, os demais vereadores, há uma preocupação, né, porque isso vai dar um impacto para a população, a parte mais vulneráveis, mais frágeis economicamente, o cidadão que não tem o hábito de usar o transporte coletivo, mas de repente precisa usar e aí não tem a recarga. Primeira pergunta, se vai haver um tipo de campanha de informação para a população. E a minha segunda pergunta é a seguinte, dentro desta campanha, se vai haver também parcerias para você colocar posto de recargas. Vamos colocar um posto de recarga na lotérica, posto de recarga na farmácia, no mercado lá do bairro, enfim, da cidade, enfim, aonde se torne um hábito
né, para o cidadão. E dentro disso, até eu estava conversando com o vereador Kaminski, até foi uma fala dele, numa discussão do requerimento aqui na última sessão, quando nós estávamos discutindo o requerimento, ele até levantou a ideia do cartão de crédito, né? Se tem a possibilidade de colocar uma máquina de cartão de crédito, já que nós estamos num processo de evolução e estamos falando de tecnologia, e que vai ter só o motorista ali, de ter ali, passar o cartão de crédito. Estamos extinguindo dinheiro, então vamos ter como passar o cartão de débito ou crédito? Enfim, esses são os 3 questionamentos que eu tenho para fazer. A outra questão é a seguinte: Casa do Ferroviário, a outro lado ali onde tem um acesso ao terminal central. Pelas informações que eu levantei, aquela parte não é do poder público, o poder público não administra, vocês me corrijam se eu estiver errado, segundo a informação que eu levantei. Existe uma catraca ali para dar acesso. Eu estive ali por 3 vezes, é uma incomodação que eu estou tendo ali, que muita gente está falando comigo a respeito daquela catraca ali que dá acesso ao terminal, que não tem ninguém ali, nem o dinheiro, que está com o dinheiro para poder passar. Eu fiquei de plantão ali um dia, contando quantas pessoas, um dia não, né, muito tempo, mas um período que eu passei ali, olha, foi muita gente que batia com a porta na cara e tinha que voltar. Uma senhora tinha compromisso, teve que fazer todo o trajeto para poder entrar dentro do terminal, porque não tinha ninguém para cobrar ela. Obrigado pela atenção e obrigado também pela resposta. Obrigado. Quem fala? A resposta? Bom, com relação à campanha, nós estamos nesse processo de implantação dessa nova tecnologia, tá? Envolve muita segurança nisso tudo, se trabalha com dinheiro eletrônico, não é uma solução que é da CTU, envolve a tecnologia da empresa fornecedora de bilhetagem eletrônica. Então, está sendo feita a implantação, serão feitos todos os testes, ver se está funcionando, se não há margem de erro, aquela situação toda, e o compromisso que nós temos é que até o final do ano esteja funcionando. Com relação à campanha, todas as implantações, nós sempre fizemos campanha, tanto em rádio como outdoor, busdoor, e principalmente a informação dentro do ônibus. Porque quem usa o transporte, ele precisa da informação dentro do ônibus, né? Na sua maioria. A outra questão, acabei da catraca, do terminal ali do Lúcio Cavaler. Com o início da pandemia, foi tirada a cobrança eletrônica, a cobrança em dinheiro. Nós ficamos 118 dias sem serviço de transporte, sem receita. E nós estávamos com todo o custo de transporte, todo. Depois tivemos que reduzir, porque começamos com a operação com 50%. Primeiro mês, os primeiros dias, andavam 4.000 pessoas dentro dos ônibus. E nós estávamos com todos os custos. Nós tínhamos que... Como que nós íamos sustentar o sistema? Tivemos que, infelizmente, dispensar muitos colaboradores, indenizar esses colaboradores, né? Nós precisávamos reduzir o custo de transporte. Uma das alternativas foi a questão ali realmente do Lúcio Cavaler, porque o que acontece? As pessoas mais simples, todas elas têm um cartão, porque elas usam o transporte coletivo. Elas usam o transporte. Elas não têm outra forma de locomoção, né? A gente percebeu que o número de pessoas era muito pequeno que não tinha cartão, que precisavam aquele acesso ali, né? E nós operamos das 5 da manhã até a meia-noite. Não é um funcionário que você precisa ali. Você precisa, no mínimo, de 4 funcionários. Então, foi uma das alternativas, junto com a autorização do poder público, de a gente reduzir o custo do transporte, né? E tudo volta para a questão custo do sistema de transporte. Para nós colocar mais 4 funcionários, não haveria problema. Mas isso vai lá para o cálculo da tarifa. É esta a questão. Quem vai subsidiar isso? Os outros 3 que já estão pagando? É essa a situação. Então, a gente sabe que existe esse pedido, o pessoal do Lúcio Cavaler
foi inclusive falar com o senhor prefeito um dia, nós participamos de uma reunião, e a orientação foi dada essa: nós temos que olhar o custo do sistema de transporte, não é para as empresas, porque vai lá para a planilha. Então, é uma questão de nós decidirmos ou achar outras alternativas. Talvez subsídio, talvez seja uma alternativa. Muitas cidades, hoje Criciúma tem a tarifa mais barata de Santa Catarina. Se não é menor, Chapecó. Chapecó é 3,60, mas tem um subsídio de 42 centavos em cada passagem. Criciúma não tem subsídio. Então, é essa a situação. Tá. Respondi todas as perguntas. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Nós temos 1 minuto e 54 segundos, mas vou ceder o meu tempo também. Estou cedendo o meu tempo para também que ocorra depois as considerações finais. Obrigada, presidente. Uma boa tarde a todos, a todas. De forma muito especial aos nossos convidados aqui, que esclareceram dúvidas que passam por essa casa já há muito tempo, e principalmente parabéns para a Comissão de Obras por ter tomado essa iniciativa. Eu fiquei contemplada por vários colegas vereadores, principalmente no que diz respeito a cobrar a cobrança em espécie, né, no nosso transporte coletivo. E eu fiquei com algumas dúvidas, né, mas algumas já foram sanadas. Mas vamos lá. Eu acho que aqui a questão do subsídio era o que eu queria tratar. Eu estava esperando para ver se alguém ia comentar, mas é algo que me chamou a atenção. Os Estados Unidos, para você ter ideia, fez um subsídio de 150 milhões de dólares agora no começo do ano. O sistema de mobilidade urbana, né, o transporte coletivo no Brasil, hoje existe uma situação insustentável. Não satisfaz o usuário e não gera lucro para quem opera, né? E isso é preciso achar uma solução. Nessas condições, o subsídio acaba sendo uma das oportunidades. O governo precisa puxar para si, principalmente diante desse momento de colapso, que muitas empresas faliram, outras estão em vias de, minimamente, de condicionar e viabilizar o transporte coletivo, principalmente para aqueles que mais precisam. Acho que quando a gente fala aqui, os vereadores chamaram a atenção no que diz respeito ao transporte coletivo, da cobrança em espécie, a gente está falando das pessoas que saem para trabalhar de manhã, sequer às vezes levam o telefone, sequer tem. A gente viu acontecer na educação, por exemplo, usar o celular compartilhado de pai, mãe e filho. Então, a possibilidade das pessoas não terem ou não poder usar o telefone, inclusive no transporte coletivo, é muito grande. Então, a gente tem recebido diariamente, aqui no ponto de vista também de reclamações dos cidadãos, e eu queria perguntar, além de fazer essa questão dessa provocação do subsídio, se há possibilidade, se há intenção, já que já foi manifestado aqui que não há subsídio, o MOVIT e o Centro de Cooperação, é isso? Operacional, né? CCO. Centro de Controle. O CCO e a Recarga Pay, se foi uma contrapartida do município para atribuir, porque veja, eu não acho que as pessoas hoje estão preocupadas em acessar lá correndo qual que é a linha, que horário que eu vou conseguir pegar o próximo ônibus. As pessoas querem entrar no ônibus a hora que elas podem entrar, né? A hora que elas saem do trabalho, elas querem acessar o transporte coletivo. E não é uma realidade. Não é o que a gente pode oferecer. Então, eu fico pensando, o MOVIT, né, o CCO e Recarga Pay, essa tecnologia via QR Code, quem é que vai bancar isso? E se há a possibilidade do município criar esse subsídio, essa condição dali na frente, a gente poder pensar com mais qualidade para gerar lucro, mas principalmente gerar oportunidade e uma capacidade melhor para quem usa. Obrigada. Alguém responde? Carol? Florisaldo? Gustavo? Bom, quanto à questão do subsídio, essa é uma questão que tem que ser bastante analisada, tanto pelos técnicos da Diretoria de Trânsito, pelos técnicos da Prefeitura e pela CTU. Eu acho que essa parte ela envolve todas as partes que fazem parte do transporte público, tá? E quanto à parte da tecnologia, essa tecnologia ela já veio implantada desde 2017, 2018, para poder dar uma melhoria ao passageiro, para ele poder saber o horário que ele pega o ônibus, o controle dos ônibus da frota, que a gente pode checar em tempo real aonde aquele ônibus realmente está, se está fazendo a quilometragem correta.
Então é nesse sentido que essa tecnologia foi implantada, para melhorar a vida do usuário. Vossas Excelências dispõem mais tempo do vereador Pastor Jair. Mais algum vereador queira fazer algum tipo de pergunta? O vereador Salésio Lima. Ser bem rapidinho para depois das considerações finais. Ok, Excelência. Tranquilo. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida só com relação à gratuidade no transporte coletivo. Qual o percentual que nós temos no município de Criciúma? Carol. Anterior à pandemia, a gente tinha em torno de 18% e agora a gente está com 25%. Mais algum vereador queira fazer algum tipo de questionamento? Então vamos para as considerações finais. Começo pela senhora Florisvalda, por favor. Eu gostaria de, em nome da CTU, em nome de todas as empresas operadoras do sistema de transporte de Criciúma, dizer que nós sempre estamos buscando alternativas para melhor atender os nossos clientes, né? Se nós não atendermos bem, não tem como eles voltarem para o sistema. Eles buscaram outras alternativas e nós temos que buscá-las. Gostaria de agradecer a todos os vereadores a oportunidade, ao presidente Arleu, para a gente poder expor a nossa opinião também. Obrigada. Diretor Gustavo. Da mesma forma que a Florisvalda acabou de falar, agradecer a presença aqui para poder esclarecer todos os fatos que ocorrem no transporte público e todos os dias, vocês podem estar certos, enquanto tiver um técnico sentado numa mesa lá fazendo o trabalho dele, com certeza ele vai fazer o melhor para o transporte público. Eu agradeço hoje a presença aqui, em nome da Diretoria de Trânsito, e agradeço também em nome do presidente Arleu da Silveira e todos os vereadores. Engenheira Kátia. Em nome do Conselho Municipal de Transportes, agradeço especialmente o vereador Salésio Lima, presidente da Comissão de Obras, que nos convidou e nos deu a oportunidade de apresentar para vocês do Conselho e do próprio dos usuários a questão do transporte coletivo. E quero dizer, vereadora, que o subsídio também é uma pauta importante e que nós do Conselho estamos trabalhando nisso. Temos várias pautas no Conselho, a gente é uma reunião ordinária mensal, a próxima é fluxo de caixa, inclusive tem vereador dessa casa representando, mas o subsídio é uma das pautas importantes dessa gestão. Agradeço a todos os vereadores, muito obrigado, presidente Arleu. Engenheira Carol. Agradecer essa oportunidade de vir aqui e, assim, a gente lá da DTT, os técnicos, a gente está sempre aberto. Os vereadores que já nos procuraram, sabe, a gente tem o maior prazer em mostrar como é o funcionamento, como funciona lá dentro, porque quanto mais os vereadores conhecerem, melhor para a gente poder também trabalhar, né, mais transparente, assim, que é o que a gente quer, transporte para todos. Na verdade, a gente luta por isso. Porém, a gente sabe de todas as dificuldades, como a Kátia falou, essas pautas do Conselho, assim, a gente está sempre lá precisa entender o fluxo de caixa para saber de onde a gente pode trazer dinheiro para dentro, né? Então, isso é muito importante, assim, e agradecer ao presidente e a todos os vereadores. Quando quiserem aparecer lá, a gente está lá esperando, tá bom, gente? Obrigada. Em nome de todos os vereadores, nós agradecemos a presença de vocês. Em nome da Comissão de Obras, presidida pelo Salésio Lima, os trabalhos estão suspensos por até 2 minutos para que possamos nos despedir de nossos convidados. Havendo quórum, estão reabertos os trabalhos. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca.
Boa noite, senhor presidente, à mesa, aos vereadores, vereadoras, ao público que está aqui conosco e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje vocês receberam, cada vereador, então recebeu este livro, que foi um livro pensado lá em 2018, junto com a escritora Joyce Quadros. Nós pensamos, no primeiro momento, um livro para que os nossos alunos e os nossos professores pudessem ter um subsídio para falar sobre a história de Criciúma. Uma história mais recente, porque o que nós tínhamos era muito antigo e os professores tinham muita dificuldade. Se pensou, e o projeto ele ficou maior do que nós mesmos pensávamos, então desse projeto saíram 2 livros. Um já veio a essa casa, vocês já ganharam, que foi o livro didático da história de Criciúma. E como esse livro, então, foi um trabalho muito bonito da nossa escritora Joyce, pensou-se, então, fazer um livro para que as pessoas pudessem ter no consultório, nas bibliotecas, para ser dado de presente para as pessoas que visitam a nossa cidade, para conhecerem a nossa cidade. Então, nós trouxemos para vocês, né, nós somos os vereadores, os representantes, né, da cidade, representantes da população, que vocês leiam. Ele tem uma leitura muito gostosa e aqui nós vamos conhecer ainda mais a nossa cidade, a nossa história, e eu tenho certeza, quanto mais nós lemos sobre a história de Criciúma, mais nós nos apaixonamos pela cidade que nós moramos, mais nós valorizamos as pessoas que construíram a Criciúma que é hoje. Então, para que nós possamos conhecer o passado e ajudar a construir o futuro da nossa cidade. Isso aí, senhor presidente, então, é um presente para cada um, né, com os cumprimentos do governo do município e da escritora Joyce Quadros. Com a palavra do Manuel Rosenck. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, muito boa tarde. Uma pesquisa nacional de saúde do escolar aponta que 63,3% dos estudantes de 13 a 17 anos havia feito uso de álcool em 2019. 3 anos antes, era 61,4%. Em 2012, esse percentual era de apenas 51%, o que já era muito, né? O Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo é um dos 27 institutos e centros que compõem os Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos e apoia e conduz pesquisas sobre o impacto do uso de álcool na saúde e no bem-estar humano. Um boletim trimestral que divulga resultados de pesquisas importantes sobre aspectos do uso abusivo de álcool e o alcoolismo alerta para algumas graves consequências pelo uso de álcool em crianças e adolescentes, como o uso de álcool por criança e adolescente está mais associado à morte do que todas as substâncias psicoativas ilícitas em conjunto. Sabe-se, por exemplo, que os acidentes automobilísticos são a principal causa de morte entre jovens de 16 a 20 anos. Dados nacionais apontam para a associação entre uso de álcool, maconha e comportamentos sexuais de risco, como início precoce de atividade sexual, não uso de preservativos e exploração sexual comercial. O uso de álcool na adolescência também está associado a uma série de prejuízos acadêmicos, como déficit de memória. A percepção que o adolescente tem sobre os problemas decorrentes do uso de álcool não acompanha a hierarquia dos prejuízos considerados mais graves, como seu comportamento de consumo, prejuízo no pensamento ou dirigir alcoolizado. O uso precoce de bebidas alcoólicas antes dos 15 anos
por exemplo, apresenta predisposição 4 vezes maior de desenvolver dependência do que aqueles que fizeram seu primeiro uso de álcool aos 20 anos de idade. Os danos cerebrais causados pelo uso do álcool modificam o sistema dopaminérgico, como das vias do córtex pré-frontal e do sistema límbico. Alterações nestes sistemas acarretam efeitos significativos em termos comportamentais e emocionais em adolescentes e, por fim, não menos grave, o uso de álcool por crianças e adolescentes provoca alteração do sono, seja na manutenção como conciliação, provocando acúmulo de cansaço, aumentando o prejuízo laboral e educacional. Dia 6 de novembro é o Dia Municipal de Prevenção ao Uso de Álcool, presidente. Por isso a minha fala hoje. Amanhã eu trago mais alguma coisinha. Obrigado. Somente dia 8 de novembro, excelência. Amanhã. Oi? Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Se quiser vir amanhã falar aí, fica à vontade. Senhor presidente, muito boa tarde, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Viola, mais uma vez conosco aqui, uma alegria muito grande recebê-lo. Senhor presidente, eu até não cedi o tempo lá, exatamente porque eu tinha assumido o compromisso com o pessoal da Casa da Infância de trazer a reunião que nós tivemos dia 29. Foi convidado todos os vereadores que estivessem na Casa da Infância. Lá esteve presente o vereador Nicola, o vereador Márcio Darós e representando toda essa casa. Então, em razão disso, eu acabei não dando meu horário justamente por isso. Senhor presidente, lá foi apresentado para nós um projeto de empregabilidade e empreendedorismo jovem. Aqueles meninos de 12 a 17 anos que participam, é uma média, são 40 jovens que participam do trabalho realizado pela Casa da Infância, e apresentaram para nós um projeto de desenvolvimento daquela região, e aí eu até faço questão de mostrar, não coloquei ele assim, até porque teria outros materiais, mas aí a gente evitou. É um projeto que eles solicitam pista de skate, parquinhos da área, academia, etc., quadras polivalentes, não para a Casa da Infância, não. Fora da Casa da Infância. Então, eles apresentaram todo um trabalho, um projeto, tudo que estão aprendendo lá dentro, as aulas de música, de canto. Até o Nicola fez um ensaio tocando piano lá, que foi uma aberração. Mas, de qualquer forma, a apresentação muito bacana que foi realizada lá para nós, eles queriam apresentar para todos os vereadores, né? Então, a presença da Câmara de Vereadores lá, representado por esses 3 vereadores, senhor presidente, é motivacional. O Poder Legislativo ouvindo as crianças. Tá? Eles participando de toda a comunidade, fazendo levantamento de informação. Então, para eles foi muito importante, né, ter a presença da Câmara de Vereadores lá, senhor presidente. Eu tenho material para entregar para Vossa Excelência. Para eles foi motivador. Tá? Foi um trabalho motivacional. Então, a ideia deles era apresentar para a Casa Legislativa. Essa era a necessidade desses jovens. Né? Eles queriam mostrar para nós o trabalho que eles realizam em relação ao empreendedorismo. Então, para nós também é uma alegria muito grande ver os trabalhos que são desenvolvidos pelos voluntários daquela casa de infância, naquela comunidade especial. Então, importante a nossa presença, necessária, e que levou, tenho plena convicção, assim, idêntico aos demais vereadores, a impressão de que eles estão sendo ouvidos, tá? Eles estão sendo acompanhados por essa Casa Legislativa. Então, eu vou passar às suas mãos, inclusive, senhor presidente, um documento assinado por eles, né, que fala sobre os assistidos da Casa da Infância em Criciúma, por meio do projeto de extensão acompanhado pela Unesc, relativo à empregabilidade e empreendedorismo jovem, né, que desenvolve oficinas de projetos de propostas de revitalização da Praça do Loteamento Anita Garibaldi, bairro Fábio Silva, conforme anexo que eu faço questão de entregar para Vossa Excelência. Obrigado, excelência. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente.
Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de tirar de tramitação desta casa o PL 9321, de minha autoria. Atendido em plano, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, gostaria de, já comuniquei através do ofício, a Vossa Excelência, mas estou comunicando também através dessa questão de ordem e aos demais vereadores que a partir do dia 3 estou me licenciando dessa casa, sem remuneração, claro, né, para dar lugar ao primeiro suplente do PSD, Gustavo Colle, num período aí aproximadamente de 42, 45 dias até o dia 15. Certo, senhor presidente? Registrado, excelência. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Desta forma, senhor presidente, eu tenho o PL 85, que é aquele PL que dispõe sobre a cassação de alvará, licenças de funcionamento de estabelecimentos que comercializarem produtos oriundos de crime. Já passou por todas as comissões, e eu pediria, então, a colaboração dos novos vereadores para que nós pudéssemos colocar na pauta de hoje e assim pudéssemos votar, já que não estarei aqui nesse período. Obrigado. Em votação, a dispensa do PL 85. Para a inclusão em pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Grande expediente, indicação 451, 1451, 2021, de autoria do vereador Manuel Rosengue, conserto da Boca do Bueiro sanitário localizado na Avenida Centenário, de frente ao número 3095. Indicação 1452, 2021, de autoria do vereador Zário Casagrande, reparos na pavimentação asfáltica da Avenida Humberto de Campos, de frente ao número 55, no bairro Picorreia. Indicação 1453, 2021, de autoria do vereador Zário Casagrande, instalação de placa indicativa com o nome CEP da Rua Valentim Rodrigues, localizado no loteamento Jardim e Holanda, bairro Linha Batista. Requerimento 784-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações sobre as reuniões técnicas da Secretaria Municipal de Saúde. Como está distribuído o serviço social nos distritos sanitários? Como são realizadas as reuniões da categoria? A necessidade de reunião técnica semanal, considerando que os profissionais precisam ausentar-se dos espaços de trabalho, atendimento. As reuniões técnicas são de suma importância para a organização dos trabalhos, discussão de casos e fluxos, porém é necessário garantir que o acesso e atendimento da população seja realizado sem prejuízo. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Indicação 1454-2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, reparos na Boca de Lobo, localizado na rua Luiz Roberto Antunes, de frente à casa 501, no bairro Mina União. Indicação 1455-2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, recuperação na pavimentação asfáltica da rua Martinho Brunelli, no trecho compreendido entre as casas 995 e 1230, no bairro Mina União. Indicação 1456-2021, vereador autor Júlio Kaminski, reparos na Boca de Lobo, localizado na Avenida Progresso, de frente à casa 1300, no bairro Progresso. Indicação 1457-2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, limpeza e recuperação da Academia ao Ar Livre, localizado na praça do bairro Vila Macarini. Indicação 1458-2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, recuperação asfáltica na rua Acesso Estadual, de frente a Alves Home Center, número 185, distrito do Rio Maina.
Indicação 1459-2021, de autoria do vereador Júlio Kaminski, reparos na pavimentação de lajotas da rua Rodrigues Alves, de frente à casa 543, do bairro Michel. Indicação 1460-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes, retirada dos tachões localizados na Avenida Centenário, de frente compreendido entre o trecho compreendido entre os números 4880 e 5100 no bairro Próspera. Requerimento 785-2021, de autoria do vereador Adriano Ribeiro. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de demolição do antigo CAIC do bairro Progresso, localizado na rua Professora Rosa de Souza Albano, sem número, no bairro Progresso, pois o mesmo está sendo usado para abrigo de moradores de rua e consumo de drogas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 786-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe o planejamento para a pavimentação asfáltica da Olajotas na rua Pedro Luiz, no bairro Mina do Mato. Em caso de resposta positiva, qual data do início das obras? Não havendo, se há possibilidade de inclusão do planejamento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 787-2021, de autoria do vereador Toninho da Embralite, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe planejamento para a revitalização da pavimentação com lajotas ou colocação de capa asfáltica em toda a extensão da rua Tupiniquim, no bairro Argentina. Em caso de resposta positiva, qual a data do início das obras? Não havendo, se há possibilidade de inclusão no planejamento. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1461-2021, de autoria do vereador Antônio Manuel, limpeza e roçado da vegetação em toda a extensão da rua José Lins do Rego, no bairro Próspera. Indicação 1462-2021, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, instauração da pavimentação asfáltica da Avenida Catarinense de frente ao imóvel 309, no bairro Cidade Mineira. Indicação 1463-2021, de autoria do vereador Juarez de Jesus, instalação de placas de sinalização indicativas de lombada na rua José Vânio Búrigo, de frente à casa 1525, no bairro Colonial. Indicação 1464-2021, de autoria do vereador Juarez de Jesus, sinalização de 2 vagas de estacionamento de carga e descarga, bem como a colocação da respectiva placa indicativa na rua São Marcelino Champanhar, de frente à Tratoria São Paulo, localizado no bairro Picorreia. Indicação 1465-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes, substituição da lâmpada do poste por estar queimada na rua Pedro Leandro Vitorino, de frente ao número 34, no bairro Mina do Mato. Indicação 1466-2021, de autoria do vereador Daniel Antunes, substituição das lâmpadas dos postes por estarem queimadas na rua Tadeu Joaquim Silvano, de frente aos números 66 e 70, no bairro Mina do Mato. Requerimento 788-2021, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há no cronograma para a realização da revitalização da camada asfáltica nas principais vias públicas do bairro Operária Nova. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 789-2021, de autoria do vereador Manuel Rosengue, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se é do conhecimento do Departamento de Fiscalização de Obras da Municipalidade a construção do residencial Mirador na rua Frei Caneca, ao lado do número 414 pela construtora Corbeta, no bairro Santa Catarina, em que seus caminhões estão destruindo a pavimentação de lajotas na rua Frei Caneca, João de Bona Castelã, Alfredo Del Priori e José do Patrício, deixando-as completamente intransitáveis. Não bastasse isso, seus caminhões já estão utilizando ruas adjacentes, é isso, na rua Frei Caneca, danificando também a estrutura das lajotas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 790-2021, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe sobre a possibilidade da troca de lâmpadas queimadas e melhoria na iluminação pública da rodovia Antônio Juste, bairro Universitário, nas proximidades do Master Hall,
por seu espaço de trânsito de trabalhadores e estudantes no período noturno, impondo insegurança e risco. Caso seja possível, que informe o prazo, caso contrário, justifique-se. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 791-2021, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que se informe a esta casa sobre a possibilidade da ampliação de horário na linha São Sebastião-Santa Luzia, partida Terminal Pinheirinho, considerando que o último ônibus parte às 18h22, tendo em vista o horário de funcionamento do comércio. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1467-2021, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, pavimentação asfáltica na rua Danilo Mesari, bairro... Desculpa, presidente. São Defende. Indicação 1468-2021, de autoria do vereador Salésio Lima, substituição da tampa de boca de lobo localizada na rua Epitácio Pessoa, de frente ao imóvel 820 do bairro Santa Bárbara. Indicação 1469-2021, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na boca de lobo localizada na rua Félix de Luca, de frente ao imóvel 159 no bairro Milanese. Indicação 1470-2021, de autoria do vereador Juarez de Jesus, implantação de sinalização vertical de trânsito na faixa elevada para a travessia de pedestres, situado na rua Virgílio Pedroso, no bairro Cidade Mineira. Requerimento 792-2021, de autoria do vereador Márcio Darós. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a possibilidade de os agentes de saúde do município, em suas visitas, auxiliarem no levantamento dos animais domésticos para ser criado um cadastro de animais em nossa cidade. Para o NBE, pode ter conhecimento, mapear e conseguir fazer um trabalho mais eficaz em todos os bairros, cadastrando-os e auxiliando as pessoas mais carentes no trato dos mesmos. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Márcio Darós. Então, senhor presidente, uma boa tarde aos membros da mesa, colegas vereadores e vereadores. Então, esse requerimento, a gente pede que o Poder Executivo analise com carinho, pela questão assim, que a gente está vendo nas comunidades onde precisam realmente de ter um acompanhamento da questão dos animais domésticos, que são as famílias mais carentes e não têm condições de fazer uma castração. Então, com esse mapeamento, para o município poder investir bem, para podermos ter um número, para saber qual o valor disso que custaria para o município. A gente sabe que a população dos animais de ruas, até sem ter o cuidado necessário, estão numa região mais vulnerável e onde não tem condições de fazer as castrações, e esses animais acabam trazendo algumas doenças até sérias para a população. Então, por que não utilizar os agentes comunitários que já fazem um bom trabalho e fazer esse cadastramento para assim poder estar fazendo um cronograma de castrações com números específicos. Muito obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Vereador Márcio, parabéns pelo seu requerimento. Muito importante mesmo, eu penso que com o levantamento desses números de cães e gatos em muitas residências onde talvez proprietários ou não tenham condições de mantê-los, de criá-los, mas também se ter número de pessoas que adotam
animais que são abandonados nas ruas e existe uma lei, não existe uma lei que pune as pessoas que abandonam animais nas ruas e vias públicas? Então, isso tem que também ser observado de perto. E quanto aos agentes comunitários, as agentes, nas visitas, tenho observado, e uma das perguntas que eu faço aos gerentes das unidades, se realmente os agentes comunitários já voltaram à sua rotina normal de fazer as visitas domiciliárias, porque as entregas ali de consultas e exames... A matéria, excelência. Sim, mas também esse trabalho é feito pelo agente. E agora nós criarmos, com a importância do requerimento, senhor presidente, termos mais dessa função, nós precisamos aqui chamar a atenção dos agentes comunitários que também não estão indo fazer o seu serviço nas residências. E sabemos, vou parar por aqui, porque já fui chamado a atenção, mas é muito importante... Sou obrigado a cumprir o regimento, excelência. Sim, com certeza, senhor presidente. Desculpa a vossa excelência, mas sou obrigado a cumprir o regimento. Vou cumpri-lo na íntegra, mas eu acho importante que, antes de fazer o cadastramento de animais, precisam ser feito o cadastramento de pessoas. Obrigado, senhor presidente. Vossa excelência sabe que pode fazer de forma regimental por requerimento, que com certeza em 30 dias virá a resposta. Muito obrigado pela compreensão, excelência. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Giovana Mondardo. Vou falar antes aqui que me interrompa. Boa tarde, novos colegas. Quero parabenizar o vereador Márcio Darós por ter tomado essa iniciativa, né, de minimamente remediar algo que a gente errou na semana passada. Quando a gente está falando aqui sobre essa possibilidade de fazer um levantamento junto às agentes comunitárias, eu coaduno com o pensamento do vereador Daniel, com preocupação do ponto de vista sanitário e da saúde pública. E quando a gente tentou implementar e apresentar aqui um projeto de lei do animal comunitário, fomos rejeitados. Agora, levando em consideração que talvez os agentes comunitários de saúde não possam e sequer no Ministério da Saúde tenham essa determinação, tenho convicção de que dificilmente será por ali a solução. E por isso já adianto que eu vou reapresentar o projeto e conto com a colaboração de vocês. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 793/2021, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de colocação de uma faixa de segurança para pedestres na rua Antônio Serafim, de frente à casa 565 do bairro Laranjinha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1471/2021, de autoria do vereador Salésio Lima, reparo e manutenção da boca de lobo localizado na rua Coronel Marcos Rovares, de frente ao número 443 do bairro Centro. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Placar liberado. Questão de ordem cedida ao vereador Pastor Jair. Senhor presidente, só justificar a minha retirada da sessão, conforme o artigo 85, parágrafo único, da letra D. Atendendo de plano, excelência. Comunicando a todos que a nossa funcionária que faz o atendimento em Libras teve uma indisposição e está ausente a partir de agora. Havendo quórum, em única discussão e votação, a moção de aplauso. Confirmou o quórum. Roseli, confirmou o quórum, Roseli, não confirmou. Quórum confirmado. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 7521, de autoria do vereador Júlio Kaminski, ao Henrique Cardoso. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 77? 75.
Moção 75-2021, 2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente a Henrique Cardoso da presente moção de aplauso pelo 8º lugar no ranking da IBJJF Internacional Brasília Jiu-Jitsu Federation, conforme segue. Henrique Cardoso, 27 anos de idade, nasceu na cidade de Criciúma, filho de José Cardoso e da senhora Margarete de Souza, casado com Franciele Borba. Dentro do mundo de jiu-jitsu, iniciou sua trajetória no esporte com 11 anos de idade, conhecido como Henrique Secone, por dar seguimento na história do seu tio e professor Alexandro Secone. Aos 22 anos de idade, recebeu faixa preta no esporte e passou a dedicar-se profissionalmente, onde, ao longo de 16 anos, acumulou conquistas de títulos. Na temporada atual, 2020-2021, foram diversas premiações, sendo elas, vamos lá, campeão sul-americano, terceiro colocado no europeu, campeão JASC 2019, Jogos Abertos Santa Catarina, campeão Paris International Open, campeão Madrid International Open, campeão Lisboa International Open, campeão Espanha International Open, campeão Rio International Open, vice-campeão brasileiro e terceiro colocado no ano seguinte, campeão sul-brasileiro e campeão Floripa International Open. Henrique Secone entrou para o top 10 do ranking do IBJJF, principal federação dentro do esporte jiu-jitsu, sendo o 8º colocado na temporada 2020-2021. A Federação Internacional reúne cerca de 3.000 faixas pretas em todo o mundo e tem como objetivo classificar os principais faixas pretas segundo a pontuação obtida através de resultados ao longo da temporada. A cidade de Criciúma lhe agradece pela dedicação e estando entre os 10 melhores do mundo. Ante ao exposto, ouvindo ao plenário atendidas formalidades regimentais, e queremos que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso ao Henrique Cardoso pelo 8º lugar no ranking da IBJJF, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Vereador Júlio Kaminski, PSL. Em discussão a moção. Com a palavra, o vereador doutor Júlio Kaminski. Senhor presidente, mais uma vez seguindo o critério de valorização daqueles que levam o nome da cidade de Criciúma e têm relevância, né, são importantes na medida em que eles apresentam-se de fato mostrando a sua origem, então não poderia deixar de prestar essa homenagem, a homenagem para o Rodrigues, tem o Secone, temos mais uma a fazer, justamente para fechar esse ciclo de valorização desses profissionais que levam. Na realidade, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, ele participou, falo isso exatamente para explicar para as pessoas, o IBJJF. Então, olha a quantidade de premiações que ele adquiriu ao longo desses 16 anos, e no período 2021, quantidade de medalhas, sendo o 10º do ranking dentre 3.000 do mundo. Olha a importância que tem esse rapaz para a promoção de nossa cidade, sem considerar a própria atividade esportiva. Então, peço a aprovação das vereadoras, dos vereadores, na aprovação dessa moção. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, boa tarde. Realmente o Henrique é merecedor dessa homenagem, ratifico, assino embaixo, com certeza voto favorável, e destacar que em 2019 foi a primeira vez na história dos Jogos Abertos de Santa Catarina que houve a modalidade de jiu-jitsu. Criciúma trabalhou, levou uma grande delegação do jiu-jitsu para a cidade de Timbó, onde foi realizada a competição, e o Henrique recebeu a medalha de ouro, representando a cidade de Criciúma na categoria pesado. Então, o Henrique ainda mais marcou a história de Criciúma por ser o primeiro ouro da história de Criciúma e da história dos Jogos Abertos também na modalidade pesado, representando a cidade de Criciúma. É um orgulho muito grande. Parabéns, vereador. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Para cá, liberado.
Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, moção de aplauso 7621, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, ao jornalista chargista de Criciúma, Zé da Silva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 76-2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo ao plenário na forma regimental, o envio de expediente ao jornalista chargista de Criciúma, Zé da Silva, da presente moção de aplauso, conforme segue. Moção de aplauso ao jornalista e chargista de Criciúma, Zé da Silva, que foi o vencedor do prêmio Vladimir Herzog, com charge vinculada no dia 27 de junho, nos jornais impressos, a notícia Diário de Catarinense e Hora de Santa Catarina. Zé venceu o prêmio de melhor arte da 43º Prêmio Jornalista Vladimir Herzog, da Anistia e Direitos Humanos, com a charge Trânsito Pesado. Sobre Zé da Silva, José da Silva Júnior, ou simplesmente Zé da Silva, é autor roteirista da TV Globo desde 2000, foi da equipe de Aguinaldo Silva na novela Império. Nos anos 22 anos da emissora, já escreveu seriados, Sai de Baixo, Sob Nova Direção, Casos e Acasos, Aline, Sketches, Caceta e Planeta, Os Caras de Palco, Gente Inocente, Infantis, Xuxa no Mundo da Imaginação, Turma do Didi, jornalísticos, Linha Direta e Globo Ciência, e onde foi redator final em ambos. Esteve em produções dos canais Futura da GNT e nas novelas O Sétimo Guardião, Liberdade e Pega, além de 4 temporadas de Malhação. Formado em jornalismo na UFSC, pós-graduado em cinema documentário na FG, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e proprietário da 433 Produções, produziu e dirigiu 2 documentários sobre futebol. Um deles, As Donas da Bola, sobre a conquista das 5 Copas do Mundo, exibido no Sport TV. Fez 3 livros sobre futebol. Um deles, The Yellow Book, livro oficial sobre 100 anos da seleção brasileira. Como cartunista, produziu animações e vinhetas para a TV Globo, Canal Futuro, Sport TV. Além disso, diariamente publica charges no Diário Catarinense e outros jornais da NSC, afiliada à Globo em Santa Catarina, desde 1998, e publicados em Época, Veja, Folha de São Paulo, Pasquim 21, o Globo e Zero Hora, usados em vestibular e livros didáticos. Torcedor do Tigre, o nosso Criciúma Esporte Clube, sempre que pode, ele dá um jeito de colocar o nome do time em diferentes obras da TV Globo, reforçando o sentimento de amor pelo clube e também pela cidade de Criciúma. Ante ao exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, e queremos que fique constado na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso ao jornalista e chargista de Criciúma, Zé da Silva, enviando helicóptero com os nossos cumprimentos, vereadora Giovana Mondardo, do partido do PCdoB. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Mondardo. Está vivo, Zé, ainda? Bom, nobres colegas, conforme foi lido pelo nosso secretário, né, o grande currículo do nosso Zé da Silva, que a gente pode se orgulhar, inclusive, dessa experiência na TV, no jornal. Quero aqui salientar essa homenagem, né, diante dessa premiação que ele recebeu a nível nacional e solicitar aos demais colegas que aprovem essa moção em homenagem a esse grande jornalista. Obrigada. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Tranquilo. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção de aplauso 7721, de autoria do vereador Obadias Benones,
a Clinimagem, diagnóstico médico por imagem. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 77/2021, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente à presente moção de aplauso à Clinimagem, diagnósticos médico por imagem, pela excelência dos serviços prestados à comunidade sul-catarinense e do norte do Rio Grande do Sul, conforme segue. A Clinimagem prioriza, desde a sua inauguração, a excelência em atendimento, investindo sempre em equipamento de última geração, que proporcionam maior qualidade e precisão de diagnósticos, o que rapidamente tornou a empresa em referência em diagnósticos clínicos no sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, sendo indicada pelos mais conceituados profissionais da saúde. Atualmente, a Clinimagem conta com 8 unidades, sendo a sede em Criciúma. A equipe é formada por mais de 110 profissionais altamente especializados, sempre focados no bem-estar dos pacientes. A certificação ISO 9001 demonstra que a Clinimagem atua dentro das mais exigentes normas de qualidade do mercado, constatando o comprometimento e engajamento da equipe de profissionais com o objetivo de garantir a satisfação dos pacientes com a qualidade dos serviços prestados. Suas políticas internas estão voltadas para assegurar aos nossos pacientes, colaboradores e fornecedores a privacidade na coleta, tratamento e armazenamento de dados, garantindo o seu direito ao sigilo de suas informações. Ante ao exposto, ouvindo ao plenário, atendidas as formalidades regimentais, e queremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso à Clinimagem, diagnósticos médicos por imagem, pela excelência dos serviços prestados à comunidade sul-catarinense e do norte do Rio Grande do Sul, enviando cópia com os nossos cumprimentos. Vereador Obadias Benones, avante. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Obadias Benones. Senhor presidente, nobres colegas, todos os que nos acompanham, depois de acompanhar atentamente, resolvi protocolar esta moção de aplauso à Clinimagem, empresa criciumense, que atende com excelência serviços de diagnósticos médicos por imagem. Se fosse homenagear a Clinimagem só pelo brilhante trabalho que faz diariamente, atendendo não só criciumenses, mas pacientes de todo o sul catarinense e do norte do estado do Rio Grande do Sul, já estava valendo muito a pena. Mas a Clinimagem, dirigida pelo competente Dr. Flávio Spilleri, não só atende apenas os serviços rotineiros que se propõe fazer por quase 2 décadas. Os trabalhos sociais promovidos pela Clinimagem ajudam a alcançar milhares de pessoas em toda a cidade, em toda a nossa cidade e toda a região aqui. Se fosse ficar aqui falando de todos os projetos sociais da Clinimagem, ficaríamos a noite toda ocupando a nobre tribuna desta casa. Por isso, falarei de alguns, como por exemplo, Corrente do Bem, onde funcionários e clientes da Clinimagem doam materiais de higiene e limpeza que posteriormente são repassados a quem de fato precisa. Na última edição foram mais de 4 toneladas arrecadadas e enviadas para as APARs de Criciúma, Içara, Orleans, Eturvo, Uruçanga, Forquilinha, além da Casa Lar de Araranguá. Quarta informação, cases de sucesso são ofertados através ou por meio de palestras toda a última quarta do mês para inspirar pessoas a empreenderem e ganhar o mundo. Camarote do Bem, onde a intenção de desenvolver um projeto social que, além de oferecer exames médicos às instituições, unirão forças entre as marcas Criciúma Esporte Clube e Clinimagem para dar visibilidade ao trabalho dessas, motivando a sociedade e demais empresas e também fazerem sua parte. Enfim, presidente, são inúmeras situações que me levaram a propor esta moção de aplauso e, por isso, peço aos nobres colegas que vamos votar favorável a essa moção de aplauso. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar.
Desculpa aí. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 9321, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a desafetação e permuta de áreas entre o município de Criciúma e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota. Liberou o placar. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 8521, de autoria do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a cassação de alvará de licença e funcionamento de estabelecimento que comercializar produtos oriundos de crime. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário. O projeto foi incluído nessa ordem do dia em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão, projeto. Com a palavra, vereador autor Salésio Lima. Senhor presidente, mais uma vez, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha. Queria começar agradecendo, senhor presidente, a todos os vereadores que em suas comissões entenderam a legalidade do projeto e a importância do projeto. Por quê que eu digo isso? Nós temos na nossa cidade passando por momentos difíceis. Todo mundo está criticando, todo mundo, são muitos roubos, são roubos de fios, são determinados momentos que várias regiões ficam sem energia. E esse projeto, ele vem justamente nessa direção. Se tem alguém roubando é porque tem alguém comprando. Então, qual é a finalidade desse projeto? Que todos os estabelecimentos que adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter depósito, demonstrar, montar, desmontar, vender, expor à venda ou qualquer forma de utilizar esses produtos oriundos do crime, seja cancelado os seus alvarás a partir do momento que for julgado juridicamente, já condenado. E essa pessoa ficaria punida por 8 anos sem conter um alvará de funcionamento no seu estabelecimento. Por que isso? Se as pessoas estão fazendo os roubos, é porque tem alguém comprando. Se tem alguém comprando, deve ser punido. O roubo já é crime. Aí quem compra é cúmplice. Então o nosso projeto ele vem nessa linha. Essa medida tem um único objetivo, que é combater a comercialização desses produtos que são oriundos do crime. Essa é a nossa intenção, inibir as pessoas. Roubou hoje, está lá, não tem para quem vender, vai ficar. Rouba amanhã, daqui a pouco não rouba mais, né? Então a intenção é bem essa. Então, mais uma vez, senhor presidente, agradecer aos vereadores, às vereadoras e também por ter incluído na pauta do dia de hoje, como eu disse, que estou me licenciando. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, o presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC-PE 4321, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Criciúma. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdências complementar e da outras
providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 26/10/2021. Em discussão ao projeto? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Nesse eu voto. Queremos desejar ao vereador Salésio Lima um bom descanso aí. Eu sei que vai continuar trabalhando. E da mesma maneira, a vereadora Giovana Zanetti, que hoje nos deu a honra de estar retornando a essa casa. A votação está encerrada e o projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 8 de novembro, segunda-feira, em horário regimental. Uma boa semana e uma boa noite a todos.